Então, nenhum projeto de longevidade poderia deixar de fora, né, o professor Aubrey Gray. O Aubrey Gray, assim, um dos grandes, assim, visionários, né, assim, o cara, pô, tá aí numa batalha aí contra a longevidade, que eu conhecia o trabalho dele antes de vir para os Estados Unidos, e já o conheci várias vezes em vários eventos, e a gente já conversou, e eu acompanho sempre o trabalho dele, li o livro dele, Ending Aging, também, sensacional. Agora, um cara super inteligente também, viu? Ele recentemente, aí uns 2 anos, aí teve um teorema da matemática aí que não era resolvido aí há mais de 100 anos, o cara foi e resolveu. A solução, uma prova matemática, né? Que a gente chama, tem umas provas matemáticas famosas que ninguém resolve, né? E ele resolveu. Mas o que a gente fala visionário? Visionário, assim, sempre tem pessoas visionárias. Tem pessoas que olham para a vida e falam, ah, é isso aí, é do jeito que tá. Tem maneira de se vitimizar. O professor Aubrey Gray, não, olhou um problema e falou, olha, tem esse problema aqui, envelhecimento, isso não é normal. Acho que seria bacana se a gente pudesse ter uma vida indefinida, se a gente não fosse vítima, né, de um processo biológico que está acontecendo contra a nossa vontade. E porque, como ele vê o envelhecimento, vou colocar uma definição clara de envelhecimento. Mas primeiro vamos pensar em problemas, tá? Duas categorias de problemas para que eles sejam interessantes para a gente investir, né? O tempo e a nossa vida, nosso esforço. O primeiro é a importância do problema. Então, qual é a importância desse problema para a vida? Certo? Você pensa, aquecimento global é importante? Armas nucleares, pobreza, 20 mil crianças, né, por dia morrem de fome, fome, pobreza, política é um problema, né? Muita gente não vê a política como problema, dizer isso é normal, né? E a política é a maior causa de desequilíbrio, corrupção global, né? É a maior causa de sofrimento no mundo, né? Então, você vê qual o impacto desse problema, né? Aging, tem 100 mil pessoas morrendo, né, por dia, quer dizer, 2 terços da população morrem de envelhecimento, né? E, por exemplo, há 200 anos atrás, muita gente não sabe que 1 terço das crianças morriam antes de chegar a 1 ano de idade, há 200 anos atrás. Você vê que a gente já fez uma grande evolução, quer dizer, as coisas mudam, né? Requer um esforço, requer um direcionamento, mas as coisas mudam. Mas há um certo preconceito sobre o envelhecimento que precisa ser superado, como o Gray fala, que é assim, as pessoas têm medo, né, de ter muita esperança. Que se tem muita esperança numa coisa, né, cria uma certa ansiedade. Então é melhor dizer, não, vamos se acomodar aqui, é melhor viver do jeito que foi, do jeito que está sendo, o resto, né, a vida é assim mesmo. E outro, em relação ao câncer e envelhecimento, é o problema econômico, né, dos interesses comerciais, né? A quantidade é uma indústria bilionária, se não for trilionária, a indústria de remédios, intervenção para o câncer, e hospital, internação e tudo mais. Então, é uma indústria trilionária. Então, há muito interesse que essa indústria para que o câncer não seja uma coisa resolvida, né? Inclusive, tem uma evidência anedotal, uma história que circulou muito aqui no Silicon Valley, com os amigos e tudo, que a esposa de um oncologista na costa leste, né, numa festa, o pessoal falou, pô, descobrimos aí a cura de um câncer, de um certo tipo de câncer, ela falou, puxa vida, espero que não. Disseram que ela ficou assustada na hora. Vai acontecer com minha casa, com meu iate, com nossa casa de praia, né? É um problema, você tem uma indústria, você tem uma vida dedicada ao câncer e de repente isso aí desaparece. Mas o visionário é o cara que vê as coisas como estão e fala, como é que isso pode melhorar? Um otimista. O pessimista e o realista são a mesma pessoa.
O pessimista acha que vai ficar pior, mas o realista diz, é assim mesmo. Agora, o visionário, o otimista, vê a situação e vê como resolver o problema. Então, o Obrigel é um desses caras aí na longevidade. Ele tem uma fundação chamada SENS.org, e essa fundação, o objetivo dessa fundação é criar novas terapias que não estão aí no mercado, logicamente que não estão no mercado, né? Então, a gente vai ao segundo ponto para de ver uma questão, um problema, que é o quão difícil é a solução desse problema. Qual é a dificuldade para a gente resolver um problema, como o aquecimento global? Qual é a dificuldade para resolver um problema sobre longevidade? Parece que longevidade ou envelhecimento biológico é um problema pior do que o aquecimento global, mais difícil, mais complexo. Eu não acho, né? Por causa da própria natureza humana, pelo como a sociedade foi construída e o que a gente está vendo aí, né, em termos de destruição do planeta, do clima, de forças políticas, concentração de poder, concentração de riqueza, né, e esses interesses bilionários comprando os políticos. Apesar de uma grande movimentação, né, assim, popular, mas faz parte inerente do problema da alma humana. Essa relação com a natureza que está totalmente distorcida, que se isso não for resolvido, qualquer problema além disso é só as consequências, você não está lidando com a causa, né? A causa é lidar com a relação fundamental, o homem com o outro, natureza, né? E a vida, infelizmente, virou uma função da economia, né? E isso é muito difícil mudar. A biologia e envelhecimento é um problema mais, eu chamo um problema técnico, né? Quando chegar a tecnologia, mais inteligência artificial, nanotecnologia e tudo mais. A gente chega lá. Então, o Aubrey, eu vou mostrar aqui algumas imagens para a gente ver um pouco da definição e a grande sacada dele, acho que a grande sacada dele, que vocês vão ver aí, foi justamente dizer aqui, ó, não vou me preocupar com o que está acontecendo, com o metabolismo é uma loucura, mas vou me preocupar com os problemas que estão acontecendo devido a isso. Então, se você olha aqui, essa lista é uma lista de doenças que são relacionadas à idade, patologias da idade. Quer dizer, elas não têm, assim, raramente acontecem, pessoas de 20, 30, 40 anos não têm essas doenças, né? E você chega aos 60, 70, 80, elas começam a aparecer. E começam a aparecer, às vezes, com sinergia e uma atrapalhando a outra, quer dizer, uma ajudando a outra, né, complicando mais ainda a outra e criando problemas acumulados, né? Então, essa é a definição de envelhecimento do Aubrey. Envelhecimento é uma acumulação durante a vida de danos ao corpo, quer dizer, danos celulares, moleculares, que ocorrem como um efeito colateral intrínseco da operação normal do corpo. Né? Danos são mudanças na estrutura, na composição do corpo, que não podem ser automaticamente revertidas. Quer dizer, o teu corpo tem sistema de manutenção, vai consertando, né? O seu corpo tolera um pouco de dano, mas se for muito dano, aí os problemas começam a acontecer, né? Então, acumulação de danos durante a vida, ok? Vamos adiante aqui. Isso aqui é como as doenças são vistas. A gente tem infecciosas aqui, comunicáveis, né? Você tem congênitas, genéticas, tem crônicas, Alzheimer, câncer, aterosclerose, e tem o que eles chamam de envelhecimento. Sarcopenia, imunossenescência, né? Fraqueza, debilitação, estado debilitado. Só que ele fala aqui e coloca essa linha. Tudo isso aqui é considerado doença para o lado esquerdo e para o lado direito, envelhecimento. Mas ele fala que isso está errado. Isso aí está errado, porque essas aqui de crônica não são coisas que geralmente podem ser curadas
né, ou evitadas, ou tratadas de um certo modo. Ele fala que o lugar ideal dessa coluna é aqui no meio, né, e tudo que está do lado direito deve ser considerado envelhecimento, né? Tudo está do lado direito. E do lado esquerdo, considerado patologias, doenças, né? Então, é só um preconceito, né, de como a gente vê as coisas que precisam ser mudadas. Então, a sacada dele, a grande sacada dele, se você vê aqui, você vê o metabolismo como o processo principal de manter a gente vivo, né, de manter o corpo vivo, a vida, é um processo que dura a vida inteira, causando danos, né? As pessoas falam muito de oxidação, a poluição do ar, e tudo mais, da cidade grande e tudo mais, mas esquecem que a maioria da oxidação vem do seu processo de metabolismo, na mitocôndria, né? Na produção de energia da mitocôndria. São centenas de milhares por célula que estão produzindo aquele radical livre, né, que está causando oxidação. Um efeito colateral, né, do metabolismo. E essa oxidação vai destruindo tudo. Imagina uma faca cortando por tudo. E tentando, procurando sempre uma molécula com oxigênio para destabilizar. Aí destabiliza a outra e vai criando uma reação. E aí você vai tendo ataques à mutação do DNA da mitocôndria, das estruturas da mitocôndria e tudo mais. O corpo regenera muita coisa, mas não regenera por completo. Então, quem cuida, né, o geriatra, aqui que a gente vai ver, cuida das patologias associadas à doença. Mas o problema do geriatra é você está tratando das patologias, mas não está tratando da causa que é o acúmulo de danos celular e molecular. Então, você está sempre perdendo, porque você pode estar tratando da consequência, mas as causas estão, inclusive, aumentando durante a vida. Quando você vai vivendo mais, vai tendo mais dano molecular, mais dano celular. É molecular, é celular. Mais danos. E a causa, né, não é resolvida. Você vai com o problema. E cada vez a causa é maior, né? Aí a gerontologia faz, como é que a gente faz para diminuir a velocidade, né, evitar essa velocidade do metabolismo, entender o metabolismo. O metabolismo é uma coisa muito, muito louca, né, como a gente vai ver aqui. Dá uma olhada aqui no metabolismo. Isso aqui é um subgrupo de um pouco, de uma fração do que a gente conhece sobre o metabolismo. E se você tentar mexer em alguma coisa daqui, é muito difícil ver como é que isso aqui vai afetar outras coisas aí, que é tudo interligado. É muito complexo, né? Então, assim, tem que ser uma super inteligência artificial. Então, o Aubrey disse, não quero nem saber sobre metabolismo, não quero entender. Não quero mexer nisso aí. Meu esquema vai ser trabalhar aqui no meio. Trabalhar aqui na manutenção do estrago. Ele falou assim, a gente já faz isso muito com carro, né? Com carro, com avião, com tudo que é máquina que tem peça, que com o tempo vai oxidando ou vai perdendo. A gente vai trocando as peças, vai colocando peça nova. Ou vai melhorando o que tem, vai lubrificando. É o que chama intervenção regenerativa, né? Medicina regenerativa, voltar a você um estado mais novo. Então, essa foi a grande sacada dele. Ele já tinha, há mais de 15 anos, no livro dele, Ending Aging, colocado esses 7 tipos de danos que acontecem, né? E um artigo novo que saiu agora, que foi um dos artigos mais citados, né, do campo, que a gente colocou aí, vocês já viram aí no curso, que foi os hallmarks do envelhecimento, quer dizer, as marcas do envelhecimento. Copiou o approach dele, que anterior a 12 anos, 15 anos anterior a essa publicação, copiou praticamente a mesma coisa que ele falou aqui, e não deram crédito a ele. Quando o Aubrey saiu, você tem que entender o seguinte, todo mundo sai visionário, revolucionário no início, é muita crítica. É estabelecimento, é todo mundo chamando você de louco, que você não pode resolver esse problema, que isso é uma bobeira,
uma tonteria. Hoje ele tem investimento assim, de grandes pessoas, o cara do PayPal, investidor russo, aí muita gente investindo muita grana aí na Sense, mas não é suficiente ainda, tá? Não é suficiente. Quanto mais dinheiro, mais rápido o problema resolve. Né? Se você tem 5 milhões por ano, né, você só pode ir a uma velocidade. Se você tem 100 milhões por ano, a velocidade é outra. Então tá aqui, né, que ele fala atrofia celular, perda de célula, divisão de célula obsessiva, células resistentes à morte, né, que são fases senescentes, mutações na mitocôndria, produtos tóxicos intracelular e acumulação tóxica extracelular, né, o enrijecimento da matriz extracelular. E para cada um tipo de dano tem uma terapia específica, né, que está se trabalhando nisso. E aqui, eis alguns dos artigos, algumas das pesquisas científicas que avançaram algumas dessas terapias aí pela Fundação SENS. Então, é um cara que está aí já hoje super reconhecido aí nessa batalha, e as pessoas perguntam, mas aí o que é que está assim travando a gente, né? Travando, né? Ele fala, número um, também investimento, um certo preconceito das pessoas terem muita esperança sobre isso e achar que é um problema da biologia. Não é um problema da biologia, envelhecimento é um problema de física, né? E problemas de física tem como a gente reverter, trabalhar nisso aí. Então, coloquei uns vídeos aí, algum deles deve ter legendas em português. Então, vou lá dar uma olhada, Aubrey Gray, sense.org, estão fazendo um trabalho aí extraordinário, são pessoas muito bacanas. Ok? Falou.